tarde a todos. Eu queria nesse momento convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o verso 61. Evangelho de Marcos, capítulo 14, os versos 61. Assim está escrito na palavra de Deus. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Curve a cabeça, vamos orar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na tarde deste dia, quando nos lembramos do sofrimento de Jesus naquela sexta-feira, nós oramos para que o Senhor venha falar ao nosso coração e que haja conforto para todos nós através da Tua palavra. Que o Espírito Santo fale conosco, que o Senhor nos perdoe de todos os pecados cometidos que nos impeçam de ouvir a Tua voz. E faze-nos uma visita nesta tarde. Nós oramos agradecidos por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero lhes falar nesta tarde, nesta sexta-feira da paixão de Cristo, sobre o tema Mas o domingo há de chegar. Como você sabe, hoje é sexta-feira, em todo o mundo os cristãos se lembram de que há 2000 anos atrás, numa tarde como essa, o nosso Senhor Jesus foi crucificado numa cruz de madeira, num lugar chamado Caveira. Ele sofreu durante 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde. Mas aquela sexta-feira foi para Jesus um dia de 48 horas. Ele começou comendo a Páscoa com seus discípulos, dali ele foi para o Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani, e quando ele saiu de lá, ele foi amarrado, enfrentou um tribunal de exceção, foi torturado, humilhado, crucificado e enterrado, tudo na sexta-feira. Mas o seu suplício, na verdade, começou ao meio-dia e terminou às 3 da tarde. Portanto, sexta-feira é o dia do lamento, é o dia da perda, é o dia da decepção, é o dia da vilania, o dia da violência, o dia da exploração, o dia da traição. Eu quero lembrar de um pregador norte-americano chamado Shadrach Meshach Lockridge. Ele faleceu no ano 2000 e foi durante muitos anos o pastor da Igreja Batista do Calvário em San Diego, da Califórnia. Foi um grande pregador e em um dos seus mais conhecidos sermões, intitulado Hoje é sexta, mas o domingo há de chegar. E um dos trechos da sua pregação ganhou notoriedade em todo o mundo, porque nesse trecho da pregação ele descreve aquela sexta-feira e como ela transcorreu para Jesus. Na sua mensagem, ele descreve aquela sexta-feira da seguinte maneira: Sexta-feira, Jesus está orando, Pedro dormindo, Judas traindo, mas o domingo há de chegar. Sexta-feira, Pilatos em dúvida, o sinédrio conspira, a multidão delira, mas eles nem imaginam que o domingo há de chegar. Sexta-feira, discípulos fogem como ovelhas sem pastor. Maria chora, Pedro nega, mas eles nem sabem que o domingo há de chegar. Sexta-feira, os romanos o espancam, depois o vestem com uma túnica escarlate e na cabeça lhe encravam uma coroa de espinhos, mas eles não sabem que o domingo há de chegar. É sexta-feira, Jesus se encaminha rumo ao Calvário, seu sangue escorrendo, seu corpo cambaleando e seu espírito clamando. Mas sabe por quê?
Ainda é sexta-feira, o domingo há de chegar. Sexta-feira, o mundo vencendo, o povo pecando, o mal comemorando. Sexta-feira, os soldados pregam as mãos do Salvador. Na cruz, eles pregam também os seus pés. E depois o levantam entre dois ladrões, porque ainda é sexta. Mas eu lhes digo, o domingo há de chegar. Sexta-feira, os discípulos se perguntam: o que aconteceu com o rei deles? E os fariseus celebram que o plano deles se concretizou. Só que eles não sabem que hoje é sexta, mas o domingo há de chegar. Sexta-feira, Jesus pendurado na cruz do Calvário se sente esquecido até mesmo do Pai, deixado sozinho para morrer. Oh, será que ninguém pode salvá-lo? Mas ainda é sexta, mas o domingo há de chegar. Sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, o meu rei angustia em seu espírito. Sexta-feira, não há esperança, a morte venceu, o pecado dominou, o diabo está rindo. Sexta-feira, Jesus sepultado. Soldados vigiam a tumba do mestre. A pedra é empurrada, selando o sepulcro. Mas ainda é sexta. É só sexta-feira. Mas o domingo há de chegar. Naquela sexta-feira, Jesus foi levado perante o Sinédrio. Isso está registrado em Marcos capítulo 14, os versos 53 a 55. Da casa de Caifás, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal religioso dos judeus. E dele faziam parte os sumos sacerdotes, quer dizer, o atual e o anterior, os chefes religiosos, os anciãos, os professores da lei. Na verdade, aquele sinédrio era constituído de 71 membros, incluindo o presidente. E se Anás e Caifás haviam interrogado Jesus no interior de uma casa, ali num ambiente reservado, agora Jesus é levado para um auditório e num ambiente extremamente alterado. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus com o propósito de condená-lo à morte. Mas eles não conseguiram nenhuma. E muitos diziam mentiras contra eles, mas as histórias deles não combinavam umas com as outras. Então alguns se levantavam e acusavam Jesus com mentiras, dizendo: nós ouvimos quando ele disse: eu vou destruir este templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as histórias deles não combinavam umas com as outras. E isso é surpreendente. Os próprios acusadores não se entendem, eles não se alinham. Bem, Jesus não tinha dito que ele destruiria o templo, mas ele disse: derrubem este templo e eu o reconstruirei novo em 3 dias. Mas ele dizia isso se referindo ao santuário do seu corpo. E ali no Sinédrio, Jesus estava calado. Mesmo sendo insultado, ele mantém a têmpera. E naquela confusão, o sumo sacerdote faz uma pergunta crucial para Jesus. Está em Marcos 14, 61. E a pergunta é: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Esse é o tribunal da incredulidade. Porque parte justamente essa pergunta parte daqueles que deveriam reconhecer o Messias, são os doutores da lei. Se você está lembrado, no Monte da Tentação, o diabo começou justamente com essa dúvida: se és filho de Deus. Ora, essa foi a mais solene reivindicação de Jesus. Ele dizia: eu sou. Se voltarmos um pouco no tempo, lembra-se quando a bendita Virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, o mensageiro enviado da parte de Deus, e ele trazia uma mensagem, e a mensagem era: conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Quando Jesus iniciou o seu ministério, os primeiros a reconhecerem e confessarem a divindade de Cristo foram justamente os demônios. Em Marcos 8, eles disseram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Quando Jesus foi libertar aquele gadareno, os demônios que aprisionavam aquele homem disseram: que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus, o Santo. Mas depois vieram os discípulos. Durante muito tempo, Jesus foi uma incógnita para eles. Quem é este que acalma o mar, que perdoa pecados, que dá vista aos cegos, que liberta os cativos, que ressuscita os mortos? E a revelação de quem Cristo é foi de fato um processo gradativo na mente dos apóstolos. A primeira declaração de entendimento de quem Jesus era veio do apóstolo Pedro, quando ele disse em Mateus 16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, o mais contundente de todos os testemunhos veio de Deus mesmo. O próprio autor dos Hebreus pergunta: a qual dos anjos Deus teria dito: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Fala de Davi como homem segundo o coração de Deus. Mas somente a uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso, manifestou a sua paixão: Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus fez uma extraordinária declaração. Ele disse em Marcos 1: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas todos esses testemunhos de nada adiantam aos escribas e fariseus e sacerdotes do Sinédrio. Porque eles querem mais. Eles querem uma declaração. Então Jesus responde à pergunta da seguinte maneira, Marcos 14, 62. Veja comigo. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E nesse momento há uma revolta generalizada. Jesus é insultado, cospem nele, vendam os olhos dele e começam a socá-lo. Mas a confirmação dessa declaração de Jesus, eu o sou, viria algumas horas depois. Vamos ver isso de perto. Quando Jesus foi crucificado, houve uma série de sinais que jamais se repetiram em toda a história da raça humana. O primeiro sinal é que o sol escureceu. Em Lucas capítulo 23, a Escritura diz mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Quando o sol deveria mostrar toda a sua força,
quando ele devia estar mais iluminado, o planeta é quase que apagado. Os pais apostólicos entendiam isso como uma forma de cobrir o sofrimento e a nudez do Cordeiro de Deus. Mas o certo é que esse sinal é a evidência do julgamento de Deus. E é o profeta Amós que nos diz: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, o texto diz, os evangelhos dizem, o véu se rasgou. Em Marcos capítulo 15 está escrito: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Esse sinal é, sem qualquer sombra de dúvida, o dedo de Deus, porque ninguém poderia realizar esse evento. Eu não sei se você sabe, mas aquele véu era uma cortina de linho dobrado, ou seja, havia 72 camadas de pano que davam àquela cortina a espessura da largura de uma mão. Para você ter uma ideia, os historiadores dizem que eram necessários 300 homens para lavar aquela cortina. Imagine o peso. Era uma cortina de fato pesadíssima. Essa cortina separava o átrio interior do templo daquele lugar chamado o Santo dos Santos, que deveria conter a arca da aliança, que nessa época estava perdida. Mas naquele dia, naquela sexta-feira, às 15h, essa cortina foi rasgada pelos dedos de Deus, de cima para baixo, uma coisa impossível para os homens fazer. O sinal de que Jesus é o Filho de Deus. Mas houve um terceiro sinal. A terra tremeu. Em Mateus capítulo 27, o texto diz: a terra tremeu e as rochas se partiram. Não há uma evidência mais clara de Deus como nesse evento de um tremor de terra. O tremor, a terra treme quando Deus se aproxima. Vejam, por exemplo, o texto de Naum, capítulo 1, quando ele diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. E quem subsistirá ao furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Naquele dia a terra tremeu, o céu escureceu. Era como se o universo todo se revolvesse diante da morte do seu Criador. Era como se a criação toda dissesse para a raça humana: mas como é possível? Ele é o Rei da glória, o Senhor forte, todo-poderoso, ele não pode morrer. Mas ele morre. O Filho de Deus, crucificado, depois de 3 horas, expira. Mas há um quarto sinal registrado pelos evangelhos. E o sinal é a ressurreição dos santos. Em Mateus capítulo 27, o evangelista diz: os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Olha, alguém pode dizer: tudo bem, escuridão, ao meio do dia, terremoto, isso pode acontecer. Mas se você juntar a escuridão do sol, o tremor de terra, o véu rasgado e os túmulos sendo abertos e mortos sendo ressuscitados, isso é absolutamente inusitado.
Eu quero que você perceba que o fato é registrado com muito cuidado pelos evangelistas. Em primeiro lugar, o evangelista diz muitas pessoas. Não quer dizer que todas ressuscitaram. Eram muitas, mas não todas. Mas não eram quaisquer pessoas. Eles eram do povo de Deus. Uma seleção de heróis da fé tiveram esse privilégio. Terceira coisa, o texto diz que depois da ressurreição de Jesus. Isso significa que eles ressuscitaram no dia da morte de Jesus, mas somente puderam ser vistos depois que Jesus ressuscitou, para que ele tivesse a primazia, para que Jesus fosse a primícia, o primeiro da ressurreição. É sexta-feira. O Sinédrio duvida. És tu o filho do Deus bendito? Essa mesma pergunta foi feita a João Batista tempos atrás. João Batista também queria ter certeza se Jesus era mesmo o Messias esperado. E Jesus mandou a seguinte resposta: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Naquele dia, no Sinédrio, todos eles eram prova de que os cegos enxergavam. Eles também viam os aleijados para cima e para baixo, gritando para todo mundo: Jesus me curou. Eles também viam os leprosos nos cultos de sábado, entrando no templo com toda aquela alegria, limpos e puros, dizendo para todo mundo: Jesus me curou. Eles podiam ver os surdos agora sentados na primeira fileira, atentos à leitura da lei do Senhor. E pelos cantos do templo, nem mesmo faltavam o grupo dos Lázaros, dos ressuscitados, dizendo para todos: eu estava morto, mas Jesus me trouxe a vida. Por todos os cantos de Jerusalém, os pobres, que antes viviam mendigando nas calçadas, nas ruas, agora estão cheios da mais pura alegria, porque a eles foi anunciado o Evangelho. Agora eles sabem que são co-cidadãos do reino, de um reino que nunca vai findar. Sexta-feira é fim de tarde. O corpo do mestre, depois de esmagado, pisado, traspassado, pode agora descansar no fundo de uma tumba cavada na rocha. A noite desce, o silêncio é total, ninguém fala nada em Jerusalém. Mas, como disse Lockridge, ainda é sexta. E depois de amanhã, o domingo há de chegar. Feliz Páscoa. Deus te abençoe.